Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio. No episódio de hoje vamos falar em primeiro da minha mudança de nome pessoal e também do podcast. Vamos ver o que é que os super investidores compraram e venderam. Vamos nos focar em 5 investidores que eu gosto, sendo o primeiro Bill Ackman, depois o Chris Hogan, depois também temos o Chuck Akre, temos Dev Kentassari, que é um dos meus preferidos, e por fim o mais importante de todos, que é o Warren Buffett. Depois ainda temos notícias da Visa e da Mastercard, depois da Waymo, que pertence à Google, temos também uma notícia interessante sobre a dívida da Oracle e por fim temos o encerramento do fundo do Michael Burry, o famoso investidor do Big Short. Então vamos começar pela minha mudança de nome pessoal. Eu sempre fui conhecido nas redes desde 2019, no início deste projeto, por Mister Bruno Cardoso. Mas eu queria já há algum tempo fazer uma mudança desse nome que refletisse apenas a minha marca pessoal e eu como pessoa. Então, neste caso, eu decidi mudar para 3 nomes para ser mais fácil de identificar. Há vários Brunos Cardosos, se nós pesquisarmos. Há vários Brunos Cardosos e então eu decidi colocar o meu nome mais único, que é o nome do meu nome completo, é o nome mais único, que é Sereno. Então, a partir de agora, tanto no Instagram, como no YouTube, como no podcast, o meu nome vai passar a ser Bruno Sereno Cardoso. É uma pequena mudança, mas que para mim faz todo sentido. E a grande mudança que eu fiz do episódio passado para este foi a mudança do nome do podcast. Antes, como vocês sabem, chamava-se Diário do Investidor, que era mais para a segunda temporada do episódio, em que eu mostrava um bocadinho do dia a dia, do que era ter um negócio e também um portfólio. Mas nesse caso eu já não quero muito ir por aí, acho que já não faz muito sentido continuar nessa trajetória e prefiro muito mais a trajetória que estou a fazer neste momento, que é então comentário semanal sobre as melhores ações do mundo e também sobre o mercado norte-americano. Então queria um nome que refletisse isso, por isso foi feita uma alteração de nome, passou de Diário do Investidor para A Semana em Wall Street. É um nome que é muito mais simples, muito mais direto e as pessoas conseguem logo entender realmente o que é que o podcast é sobre. Agora, passando essa parte à frente, vamos então para um dos temas mais interessantes que eu espero sempre todos os trimestres, que é quando os grandes investidores são obrigados a revelar tudo o que têm dentro dos seus portfólios. E neste caso vamos começar pelo Bill Ackman, que é um investidor muito conhecido, ficou muito conhecido por fazer short position na altura da Herbalife, que até deu um documentário que já agora recomendo ver, da HBO. Depois também fez um grande investimento na Netflix, vendeu cedo demais. E agora recentemente fez um grande investimento na Uber e esse sim já foi um investimento de maior sucesso. Então o que é que nós temos aqui? Temos então o portfólio todo do Bill Ackman, que neste momento gera 14, quase 15 bilhões de dólares e que está concentrado em 11 posições. Sendo a primeira a Uber, que é uma empresa que eu gosto particularmente, já o disse várias vezes aqui, acho que é uma empresa que tem métricas muito interessantes. Depois temos também a Brookfield Corp, que é uma empresa que não está muito dentro do meu círculo de ações que eu acompanho. E depois também temos Howard Hughes Holdings, que são as principais posições. Mas na realidade, a terceira posição nem é a Howard Hughes, é a Alphabet, ou seja, a Google. Porquê? Porque ele tem Google e depois tem Google L, ou seja, são as duas, pertencem à mesma ação. Ou seja, neste caso, ele na realidade tem 18 de posição, 18% do seu portfólio está em Google, ou seja, tem aqui 10,5% e depois aqui tem também a Alphabet com mais 8, ou seja, 18,5%, quase 18,6% do portfólio. Nestas 3 posições, ou seja, Uber, Brookfield e Alphabet, eu concordo em pleno com a Uber e com a Alphabet. Acho que são excelentes empresas, têm moats muito grandes, são diferenciadoras da sua concorrência, por isso eu concordo perfeitamente com esta parte. Agora, obviamente que aqui temos uma redução da Alphabet de quase 10% total da posição, ou seja, ele vendeu, se formos a ver aqui, a atividade no último trimestre, temos uma venda de 0,10%, que equivale a 0,02% do portfólio dele, ou seja, uma venda muito pequena.
Depois temos Brookfield, que também houve aqui um arredondamento, também 0,07 de redução, nem a meio por cento chega, mas a grande redução realmente foi na Alphabet de praticamente 10%. É assim, aqui pode ter sido por vários cenários. Os dois principais são ele realmente querer vender uma posição de Alphabet porque acha que realmente a empresa já não está tão atrativa, o que eu discordo se for essa a abordagem. E depois temos também a perspectiva de isto é um fundo, ou seja, se os investidores quiserem vender a sua parte dentro do fundo, para fazerem o que quiserem com o seu dinheiro, ele tem que vender alguma posição para dar esse dinheiro, ou seja, para eles terem liquidez tem que vender posições. E pode também ter sido esse o cenário. Obviamente que eu não estou dentro da cabeça de Bill Ackman, mas se for esta parte, eu acho que poderia haver outras posições que ele poderia ter reduzido em vez de Alphabet. Claro que é assim, obviamente que eu aqui, o objetivo disto não é criticar o portfólio de ninguém, obviamente. Quem sou eu para criticar estes grandes investidores? Mas havia outras empresas que eu teria reduzido se for então por essa razão de os investidores do fundo quererem então vender alguma parte. Por exemplo, gosto também muito da Amazon. Chipotle é uma empresa que eu gosto também, mas acho que agora está numa trajetória um bocadinho de descida desde que mudou o CEO, ou seja, o CEO da Chipotle era mesmo muito, muito bom e ele depois foi então para a Starbucks. Mas quando ele esteve no Chipotle, a empresa melhorou imenso as suas métricas, o seu serviço, a sua qualidade, foi incrível. E ele depois, ao mudar de cargo para CEO da Starbucks, a ação desceu, porque realmente ele é muito bom CEO. Por isso eu acho que agora a Chipotle ainda está num período de adaptação, está neste momento em descida do lucro, ou seja, da faturação por cada loja da Chipotle. Isso é algo que eu não gosto de ver, ou seja, eles estão a aumentar o número de lojas, mas não estão a conseguir aumentar também o número de faturação por cada loja. Por isso é algo que me afasta um pouco da ação, mas lá está. Aqui eu acho que de forma geral tem um portfólio até bastante interessante. Agora vamos ver Chris Hogan, que é um investidor que eu gosto também bastante. Tem uma filosofia de investimento muito semelhante à minha. E eu gosto de ver estes portfólios. Ele tem neste momento quase 53 bilhões de dólares concentrados em apenas 9 posições. Imaginem o que é ter 53 bilhões em apenas 9 ações. E é realmente o que ele tem aqui. Agora, a grande questão é que se formos a ver o número, neste caso as ações que ele tem, o risco é muito reduzido de ter em apenas 9 ações. Começamos aqui pela GE Aerospace, que é uma empresa muito, muito específica. É uma empresa que esteve fora do meu radar até ele comprar e neste momento é a maior posição do portfólio dele. São 27% do seu portfólio só nesta empresa. E esta empresa é algo muito específico. A GE é uma empresa já muito grande, mas dentro da GE há a GE Aerospace, que é só construção de motores, de aviões, ou seja, a parte mais da aviação. E a grande diferença desta empresa para as outras é que ela faz algo muito, muito difícil de se fazer, que é a parte de construção de motores, que é algo muito complexo, é algo que exige muito teste, muito capital e, acima de tudo, muito tempo. Ela faz muito lembrar a ASML. A ASML da Holanda, que está nas máquinas ultravioleta, que está completamente a dominar esse mercado, não tem nenhum concorrente, é um monopólio autêntico, e a GE Aerospace é exatamente a mesma coisa. Não é uma empresa que eu tenha posição neste momento, mas é uma empresa que eu tenho interesse em estudar mais, porque talvez possa ser uma empresa específica para entrar dentro do meu portfólio. Neste caso não houve nenhuma alteração. Depois aqui na Visa, ele comprou mais 47% da sua posição, aumentou a sua posição bastante e em contrapartida reduziu, exatamente como Bill Ackman, Alphabet. Como eu disse anteriormente, acho que neste momento a Alphabet é uma das melhores empresas em termos de preço-qualidade. Por isso é algo que eu também não concordo. E ele também disse numa entrevista que neste momento a Alphabet era a empresa com mais risco do portfólio dele, o que eu acho curioso, porque acho que é uma empresa muito interessante e não vejo um grande risco na valuation que ela tem neste momento.
Mas lá está, aqui temos um aumento de 47% de Visa. Visa é uma empresa que eu gosto muito mesmo. O setor de processamento de pagamentos é um setor que eu gosto muito. Tem margens muito altas, tem custos muito baixos em termos de infraestrutura, é capital light, que é algo que eu procuro. É um duopólio completo. Visa e Mastercard têm um duópolo perfeito neste mercado, por isso eu gosto particularmente. Depois, obviamente, temos Microsoft, que é uma empresa que tem das métricas mais perfeitas que eu já vi ao longo dos anos, não só agora, mas ao longo dos anos. Então eu acho que Microsoft é sempre uma empresa boa para se ter num portfólio. Obviamente que é muito importante ter em conta quando entrar. Eu acho que neste momento é uma empresa cara, mas gosto particularmente. E depois também tem outro setor que eu gosto muito, que é o setor de dar notas de crédito, ou seja, dar credit ratings. Os ratings de crédito, ou seja, por exemplo, quando nós vemos num produto A+, ou AA, AAA, ou B, C, ou o que quer que seja, até vemos isso, por exemplo, nas máquinas, nos eletrodomésticos, em termos de consumo de eletricidade, e aqui temos na qualidade do produto financeiro. Seja dívida, o que quer que seja, ou seja, produtos bancários, depósitos, todos são obrigados a ter um rating associado. Só conseguem disponibilizar esse produto quando tiverem um rating. E quem faz o rating são estas empresas, a Moody's e a S&P Global. Aqui até, por exemplo, eles fazem ratings de dívida de um governo. Por exemplo, quando nós vemos que a dívida portuguesa desceu de rating. Até houve há algum tempo uma notícia de que a dívida estava no nível de lixo. Que é um nível muito, muito baixo, em que as pessoas não acreditam que a empresa irá conseguir, então neste caso, acompanhar esse nível de dívida e não vai conseguir, neste caso, pagar as suas obrigações, ou há uma maior probabilidade de não conseguir pagar as obrigações do Estado. Agora, a questão é que estas duas empresas têm margens muito, muito grandes. E eu gosto muito deste setor, da mesma maneira que eu gosto de processador de pagamentos, o Visa e Mastercard. Por isso concordo perfeitamente com estas posições iniciais. E aqui também temos Canadian Railway, que é basicamente caminhos de ferro. É um setor que ele gosta muito, mas reduziu quase 20% a sua posição neste último trimestre. Mas de forma muito geral, adoro este portfólio. Acho que está incrivelmente concentrado em ações muito, muito boas e realmente mostra muita confiança o facto de ele ter tão poucas posições e um portfólio de 53 bilhões de dólares. Agora, em terceiro, temos Chuck Akre, que é uma pessoa que eu gosto muito, também tem uma filosofia muito semelhante à minha. Infelizmente, já não é ele que gera o fundo, apesar daqui dizer Akre Capital Management, já não é ele já se reformou, como o Warren Buffett vai fazer no final deste ano, passar a pasta para o seu sucessor. Chuck Akre já o fez. E aqui temos empresas muito interessantes. Temos a principal empresa Mastercard, perfeito, acho que gosto mesmo muito. Brookfield, da mesma maneira que tinha Bill Ackman, não é uma empresa que eu esteja particularmente familiarizado, nem é uma empresa que esteja dentro do que eu normalmente pesquiso, mas eu gosto sempre de ver estas tendências dos super investidores. Se eu vir que há uma tendência de posições grandes de uma empresa, eu gosto sempre de analisar a empresa e entender qual é o diferencial e porque é que os super investidores investiram nesta empresa e não noutra qualquer. Então, neste caso, provavelmente darei uma segunda vista de olhos nesta empresa para estar um bocadinho mais ciente do que está a acontecer. Temos também aqui uma posição de 11% de KKR &Co, que é uma empresa que eu desconheço, sinceramente. Nem é comum ter noutros portfólios, não estou muito por dentro dessa empresa. Visa, obviamente, como eu já disse, gosto bastante. Moody's também, ele vendeu 6% de Visa, 8% de Moody's. Depois temos também aqui Fair Isaac, a FICO, que também dá, então, neste caso, níveis de credit score, ou seja, na América o que acontece é os cartões de crédito, os créditos é dado um score que os bancos usam então para depois fazerem financiamento, por exemplo, de casas ou darem cartões de crédito. Eles usam muito o chamado FICO score, que é o mais conhecido de todos. E então neste caso este tipo de setores são setores que eu gosto muito porque são capital light, ou seja, não tem quase... não é preciso colocar muito dinheiro no negócio e normalmente tem margens muito altas. E ele aumentou 2.751% a sua posição. Houve aqui um investimento gigantesco
nesta empresa, e realmente é algo que é interessante de vermos. Depois, houve também aqui, vamos ver aqui mais, destas empresas, pronto, temos aqui um rate, American Tower, que desceu 50% da sua posição, e temos também Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, mas é uma posição minúscula, 0,07%. Por isso aqui deste top, gosto muito de Mastercard, Visa, Moody's, e agora um aumento de posição muito grande da FICO, concordo plenamente. Há aqui algumas empresas que eu não teria, porque lá está fora do meu círculo de competências, KKR, Brookfield, Ori, Automotive, ou seja, são setores que propriamente não estou muito por dentro. Não quer dizer que sejam maus investimentos, obviamente, mas não é algo que eu optaria porque acredito que há outras empresas mais interessantes neste momento. Depois temos também Dev Kantasari, que é um dos investidores que eu mais gosto, e ele faz então a gestão do Valley Forge Capital, do fundo Valley Forge Capital, e o portfólio do início ao fim eu gosto, sinceramente. Adoro este portfólio. E o mais interessante é que a única coisa que ele fez no último trimestre foi vender menos de 1% da Intuit, que é um serviço de contabilidade mais facilitador, ou seja, tanto para negócios como para pessoas, o equivalente a fazer o nosso IRS, por exemplo, a Intuit é isso. É um facilitador de declarar impostos. Ou seja, eu adoro este portfólio, sinceramente. FICO, como eu disse, gosto bastante. S&P Global também nos ratings. Também tem Moody's, 15% do portfólio. Mastercard e Visa são quase 28% do portfólio. ASML, gosto muito. Monopólio total. Equifax é basicamente dentro do mesmo setor que está, neste caso, a FICO, basicamente. A FICO e a Equifax são competidores. E depois temos a MSCI, que também é um competidor direto da S&P Global. Ou seja, eu adoro este portfólio, sinceramente. E mais uma vez temos, por exemplo, 4 bilhões de dólares investidos em apenas 9 posições. Claro que não é o mesmo que o Chris Owen, que nós temos aqui Chris Owen com 53 bilhões, estamos a falar de outra liga, mais de 10 vezes o mesmo portfólio. Mas realmente gosto muito deste portfólio. É o portfólio que eu mais gosto de todos. Todas as empresas eu investiria, sinceramente. Em todas estas empresas eu investiria. Não quer dizer que esteja neste momento a preço de compra todas elas, porque não estão. Há aqui empresas que não estão a preço de compra. Mas este portfólio, para mim, é um portfólio perfeito. Encaixa perfeitamente dentro da minha metodologia de investimento e da minha filosofia de investidor. E depois, por fim, temos obviamente Warren Buffett, e temos aqui uma grande novidade, ao contrário de Bill Ackman e Chris Owen, que diminuíram muito as suas posições de Google. Pela primeira vez, Warren Buffett, ou neste caso a Berkshire, investiu na Alphabet, comprou uma posição de quase 2% do portfólio. Estamos a falar de quase 4,5 bilhões de dólares, 4,5 bilhões de dólares. É uma posição gigante. E eu fiquei muito entusiasmado com esta posição. Fiquei muito entusiasmado porque validou um pouco a minha ótica de Google, e então eu gostei muito. Reduziu a sua principal posição, que é a Apple, reduziu em 15%, e eu acredito que algum deste capital tenha sido para comprar também a Alphabet, apesar de eles ter uma reserva de dinheiro assustadora. Tem uma reserva muito grande de dinheiro, não precisava de vender nada para fazer. Mas, de forma geral, há aqui empresas que eu gosto. Apple não é uma empresa que eu gosto particularmente. Gosto da ótica do utilizador, mas é uma empresa, como eu referi há uns episódios atrás, é uma empresa estagnada. É uma empresa que agora teve alguma validação com as vendas do iPhone 17, que foram bastante acima da média. Mas, tirando isso, acho que a empresa está a chegar a um ponto de estagnação. É uma empresa que depende muito das vendas do iPhone, 50% da faturação da Apple é as vendas do iPhone, por isso não sinto que haja outro grande produto neste momento que rivalize com o iPhone, por isso eles vão sempre depender de um produto só, e a faturação está muito estagnada, a faturação está a crescer muito pouco, por isso não é uma empresa que eu particularmente tenho interesse. Em segundo tem American Express, que é um concorrente direto da Visa e da Mastercard. Eu prefiro Visa ou Mastercard do que American Express. A American Express é muito específica.
Enquanto, por exemplo, Visa e Mastercard têm uma rede muito mais ampla no mundo inteiro. A American Express é muito específica, nomeadamente na América, por isso não é algo que eu teria uma posição tão grande, ou provavelmente nem teria posição. Bank of America, ou seja, o banco, optaria por outros, provavelmente seria um JP Morgan em vez de um Bank of America, sinceramente. Coca-Cola é uma empresa também já muito, muito grande, é uma blue chip stock que é basicamente atrativa apenas pelo dividendo, por isso também não faria parte de mim. Chevron e Occidental Petroleum estão na parte dos combustíveis fósseis. Acho que neste momento ainda pode fazer sentido, não é algo que eu investiria, porque acho que é uma indústria que nas próximas décadas vai ser transitória, ou seja, estamos a caminhar para energias renováveis, para carros elétricos, ou seja, não é algo que eu apostaria muito as minhas fichas. Moody's, obviamente que já disse que gosto. Chubb Limited, teria que analisar um bocadinho mais. Houve aqui uma compra de 16%, um aumento de 16% da posição. Kraft Heinz, ou seja, dos molhos e dos snacks e tudo, não é um setor que eu tenha particularmente interesse, porque normalmente são empresas já muito, muito, muito grandes, dificilmente vão crescer, e eu procuro empresas que cresçam muito a sua faturação, 10, 15% no mínimo, ou pelo menos 2 dígitos de crescimento. Acho que isso é fundamental, e estas empresas não o vão ter. Lá está então a compra de Alphabet, que é uma compra que eu concordo a 1000%. E depois também temos aqui algumas empresas que eu não concordo, ou seja, eu não estou aqui para concordar ou discordar, estou só aqui a dar a minha opinião, mas olhando para isto não compraria. Sirius XM, que é basicamente é mídia, ou seja, é rádio, eles têm uma rádio muito conhecida que é a Sirius FM, não é de todo um setor que eu investiria. Por lá está a Visa, mas é uma porcentagem muito pequena, é 1% do portfólio, nem é considerável. Houve aqui uma venda muito grande de uma empresa chamada VeriSign, uma venda de 32%, e depois lá está, agora já estamos a entrar em posições de menos de 1%. Mastercard, gosto. Amazon, gosto. Constellation Brands é uma empresa de bebidas, não é particularmente uma empresa que me interesse. Daqui de baixo, sinceramente, a única que poderia ser interessante seria Domino's. Domino's é uma empresa que eu gosto, não é particularmente, mas gosto dos números. É uma empresa que eu acabei por descartar na altura porque havia muitas oportunidades, mas Domino's é uma empresa que eu gosto sempre de ter debaixo do olho porque tem métricas interessantes. E outra empresa aqui que é a Pool Corp, que neste momento é uma posição muito pequena, mas eu gosto, na altura quando analisei a empresa gostei. Tem um monopólio de piscinas, na América principalmente. Tudo o que seja construção de piscinas e manutenção de piscinas, eles têm um monopólio completo deste setor, por isso achei interessante na altura. Cheguei a ter uma posição de Pool Corp, mas depois acabei por vendê-la numa altura um bocadinho mais específica. Mas basicamente, de forma geral, há aqui algumas posições. Ele neste momento tem 41 posições no portfólio público e tem 260, quase 268 bilhões de dólares investidos. De forma geral, algumas posições, diria, sei lá, uns 20, 30% deste portfólio eu teria, o resto não teria. Mas entusiasmou-me mais uma vez muito a compra de Alphabet. Agora, vamos diretos para as notícias. Temos aqui uma notícia da Visa e da Mastercard que chegaram finalmente, acho que isto demorou 20 anos para se chegar a um acordo sobre isto, que é um novo acordo com os comerciantes sobre as taxas de transação. Ou seja, houve aqui uma descida das taxas cobradas, o que à partida nos dá a entender que isto é uma má notícia para a Visa e para a Mastercard. Só que a verdade é que não é, e eu vou já explicar o porquê. Então, se formos a ver a notícia, o que nós temos aqui é a Visa e a Mastercard anunciaram um acordo revisto com os comerciantes que acusaram as redes de cartões de cobrarem demasiado para aceitar os seus cartões de crédito, depois de uma juíza ter rejeitado um acordo anterior de 30 mil milhões de dólares por considerá-lo inadequado.
O acordo de segunda-feira pretende pôr fim a 20 anos de litígio em que as empresas acusaram a Visa e a Mastercard e vários bancos de conspirarem para violar as leis antitrust dos Estados Unidos, incluindo através da cobrança das chamadas taxas de transação, ou seja, as swipe fees. Depois aqui, mais em baixo, o que eles referem é que o acordo exige que a Visa e a Mastercard reduzam as suas swipe fees e que atualmente rondam entre os 2% e os 2,5% de FIIs, em que 0,1% do ponto percentual durante 5 anos. Ou seja, normalmente estas swipe fees andam à volta dos 2 a 2,5% que cobram aos comerciantes e vai haver uma redução de 0,1% nos próximos 5 anos. Ou seja, há uma redução muito ínfima, sinceramente, desta taxa. Depois aqui, os comerciantes poderiam escolher se aceitam ou não cartões norte-americanos em categorias específicas, incluindo cartões comerciais, cartões premium para consumidores, como muitos cartões de recompensa, ou seja, eles têm os reward programs, que é basicamente quando se gasta mais, pode-se, por exemplo, acumular pontos que depois se usa em vários serviços, ou em milhas, por exemplo, de aviação. E também neste caso, aqui eles também podem escolher cartões de consumo standard, ou seja, cartões normais. As taxas dos cartões de consumo standard ficariam limitadas durante 8 anos a 1,25%, ou seja, uma redução superior a 25% da taxa atual. Então aqui, num cartão normal, um cartão standard, não é um cartão premium, nem platinum, nem black, nem ou diamond, ou seja, um cartão normal de uma pessoa comum reduziria as taxas em 25%. Agora, aqui, no final, nenhuma das empresas admitiu qualquer irregularidade ao aceitar o acordo, ou seja, eles não aceitaram a culpa, apesar de terem chegado a um acordo. E neste caso, o que é mais importante termos em conta? À partida, o que nós entendemos é que se há uma redução da taxa cobrada ao comerciante, então a Visa e a Mastercard vão receber menos dinheiro. E então com isso vai afetar a ação. Só que há uma nuance, e aqui é preciso entender o modelo de negócio destas duas empresas. Eu estou familiarizado com este modelo de negócio, então entendi logo que isto não ia ter grande impacto. Porquê? Então, esta redução é especificamente só para as swipe fees, ou seja, só para a taxa swipe, que é de passar o cartão. Só que a grande questão é que quem é realmente afetado com a redução da taxa de uma swipe fee não é a Visa nem a Mastercard, porque não são eles que recebem a grande maioria desta taxa. 70% a 90% da taxa é para os bancos emissores dos cartões. Ou seja, quem vai levar um tombo, por assim dizer, na cobrança destas taxas é os bancos, porque 70% a 90%, ou seja, a maior parte da swipe fee é dada aos bancos. A Visa e a Mastercard têm em média 5% a 15% desta taxa. Por isso não vai haver uma cobrança, não vai haver uma quebra muito, muito grande para a Visa e para a Mastercard, mas sim para os bancos. Porque assim, se nós formos a ver aqui, como é que a Visa e a Mastercard realmente ganham dinheiro? O que nós temos aqui é, eles ganham com as network fees. O que é que são as network fees? São as taxas cobradas aos bancos e a processadores pela transação em si, ou seja, é a maior fatia de todas. A maior fatia, que é o core business, é baseado num volume global de transações. Isto é um negócio que ganha com a escala. Quanto mais transações, mais dinheiro eles ganham. E isto é uma rede, é uma taxa por usarem a rede de pagamento da Visa ou da Mastercard. Eles têm um efeito de rede, isto é o principal mote da empresa. É
o facto de um negócio não aceitar Visa ou Mastercard vai perder imensos clientes, porque praticamente toda a gente tem um cartão ou Visa ou Mastercard, e se a pessoa não conseguir usar naquele negócio, vai no negócio ao lado e compra o produto. Então isso é o chamado efeito de rede. Muitas pessoas usam e então é praticamente impossível para um comerciante não usar, e se não usar sabe que vai ter consequências graves na sua faturação. Depois também temos assessment fees, que são taxas cobradas aos emissores por utilizarem a rede, ou seja, neste caso, os bancos são cobrados uma taxa por usarem a rede, emitem os cartões, mas as pessoas têm que usar a rede para usar o cartão. Taxas internacionais, que são taxas extra em transações fora do país. Se uma pessoa usar um cartão Visa ou Mastercard diretamente num terminal de pagamento fora do seu país, vai ser cobrada uma taxa internacional, e aí estas empresas já ganham mais. Depois tem serviços de valor acrescentado, por exemplo, a parte de antifraude, que é uma parte também grande, ou seja, é cobrada uma taxa para eles terem mecanismos de antifraude, e também terem acesso a estatísticas e tudo para os comerciantes. Por isso, sinceramente, as interchange fees, ou seja, as swipe fees que nós falamos, é quase zero. Ou seja, isto é cobrado aos comerciantes, mas não fica com a Visa e com a Mastercard, fica com os bancos emissores de cartões Visa e Mastercard. Por isso, neste caso, não há uma grande... isto não é uma notícia má, sinceramente, para os investidores da Visa e da Mastercard. Agora, a segunda notícia é que a Waymo vai começar a fazer viagens em autoestradas em São Francisco, Los Angeles e Phoenix. Ou seja, neste momento só estavam a fazer viagens em pequenas ruas ou sem saída, ou ruas dentro das cidades que não fossem autoestradas, devido à velocidade que era necessário atingir em autoestradas, e isso aumenta, obviamente, o risco. Para quem tem assistido os episódios anteriores sabe que eu sou uma pessoa que gosta bastante da Waymo, porque está dentro da Alphabet, é uma empresa dentro da Alphabet, e acho que é uma empresa que vai dar, neste caso, uma grande margem de lucro e uma grande otimização da faturação para a Alphabet. E então o que é que nós temos aqui? A Waymo, os robotáxis da Waymo vão começar a levar passageiros por autoestradas em 3 grandes cidades dos Estados Unidos, marcando um marco importante para a empresa de transporte autónomo. Embora carros autónomos da Waymo já tenham transportado passageiros por estradas mais pequenas e vias secundárias, a expansão anunciada marca a primeira vez que a empresa irá receber pagamentos de utilizadores para viajar em autoestradas com limites de velocidade mais elevados. E aqui temos uma frase do co-CEO da Waymo, que diz: conduzir em autoestradas é algo muito fácil de aprender para nós, ou seja, para humanos, mas muito difícil de dominar quando falamos de autonomia total, ou seja, ser um robotáxi que tem autonomia total, que não tem, neste caso, um humano a conduzir, obviamente, e nem tem um humano ao lado, como é o caso da Tesla, por exemplo. E neste caso, sem um condutor humano de reserva e em grande escala, ou seja, é que não é só importante passar para fazer viagens de autoestrada, é fazê-las em escala, não ser algo ainda muito diminutor, algo muito diminuído, aliás, uma escala muito pequena para testar. Eles já estão a fazer isto em massa, a vender isto para pessoas que vivam nestas regiões. E ele diz que demorou tempo a fazer isto da forma certa, e acho que isto é das coisas mais interessantes que a Waymo tem. A Waymo já está a testar este tipo de tecnologia há mais de 10 anos, ou seja, eles muito antes dos grandes competidores, a Zoox da Amazon e também o serviço de robotáxis da Tesla, é algo mais recente. A Waymo já está a desenvolver tecnologia de robotáxis há muito tempo, tem um grande know-how deste setor, mas ao mesmo tempo demoram o seu tempo a expandir, só expandem quando se sentem confiantes de que as coisas já funcionaram bem nas poucas cidades onde eles estavam e agora estão a aumentar em grande escala. Se nós formos a ver, eles já estão em vários sítios, até vão expandir para Londres, mas neste caso
Aqui, se formos ver um bocadinho mais abaixo na notícia, eles dizem: depois de lançar o seu serviço de robotáxis em Austin, Texas, São Francisco, Phoenix, Los Angeles, a Waymo anunciou também planos para chegar a Miami, São Francisco e Washington DC em 2026. A empresa está ainda a testar os seus veículos em Nova York e Tóquio e planeia começar a oferecer viagens ao público em Londres no próximo ano. Ou seja, são tudo sítios incrivelmente bons em termos de escala de pessoas. Ou seja, eles já estão, por exemplo, em Los Angeles. Perfeito. São Francisco, obviamente que seriam uma das iniciais, porque é onde está basicamente a sede de todas as empresas tecnológicas de Silicon Valley, não é? Ou seja, eles estão todos lá. Mas se eles escalarem para Miami, ou seja, muito turista e é uma cidade icónica, obviamente. Eu já estive lá e adorei e quero mesmo lá voltar. San Diego também é uma cidade interessante também, mas depois Washington DC, a capital, que também já lá estive, top, gostei muito. E obviamente que aqui já dá uma validação por ser a capital, uma cidade mais política, as coisas funcionarem bem, é bom. E depois, obviamente, aqui temos 3 cidades espetaculares para se fazer este serviço: Nova York, Tóquio e Londres. Ou seja, a expansão está mesmo muito interessante. Aqui o facto de eles começarem a vender viagens de autoestrada amplifica ainda mais a rede de pessoas interessadas no serviço, vai aumentar as viagens, vai aumentar a faturação, vai aumentar a escala da empresa e vai-lhes dar mais dados para eles expandirem ainda mais rápido. Por isso isto é uma notícia bastante boa para os investidores da Google. A terceira notícia, aqui temos que Wall Street arrefece os planos de expansão da Oracle à medida que aumentam as preocupações com a dívida. E dizem o otimismo em relação à inteligência artificial está a diminuir. Caso vocês se lembrem, mais ou menos aqui há 2 meses, ou seja, aqui há 2 meses as ações da Oracle tiveram o seu melhor dia desde 1992, subindo 36% para um recorde de sempre, depois da empresa ter surpreendido os investidores com a sua previsão de receitas de infraestrutura de cloud. Desde então, a empresa perdeu 1/3 do seu valor, mais do que anulando esses ganhos todos que eles tiveram. A meio de novembro, as ações estão a caminho do seu pior mês desde 2011. Neste caso, aqui o hype foi desencadeado pelo reforço dos laços da Oracle com a OpenAI, ou seja, o acordo este gigante backlog de cloud veio por parte da OpenAI. Mas o ambiente tem mudado ultimamente, com os investidores a questionarem se o mercado de inteligência artificial avançou demasiado e demasiado depressa, e se a OpenAI pode honrar o seu compromisso de 300 mil milhões de dólares com a Oracle ao longo de 5 anos, que foi a dúvida que eu já levantei anteriormente e que eu acho que é muito relevante de ser falada. Aqui, o sentimento em relação à inteligência artificial está a diminuir, disse Jackson Eder, que é o analista da KeyBank Capital Markets, numa entrevista. Eder afirmou que entre as grandes empresas de cloud no negócio de GPUs, espera-se que a Oracle gere o menor fluxo de caixa livre de todas. Para financiar os investimentos, ou seja, o CAPEX, exibidos pelo negócio da Oracle, Eder prevê que a Oracle recorra a ferramentas de financiamento mais criativas. Neste caso, a Oracle aqui está a tentar angariar 38 mil milhões de dólares em vendas de dívida, ou seja, em obrigações da empresa, para ajudar a financiar a sua expansão de inteligência artificial, de acordo com fontes com conhecimento do assunto que pediram para não serem identificadas por estar a falar de informação confidencial. A empresa, neste caso, vamos a ver aqui, a empresa precisa de uma enorme reserva de capital, uma vez que está a trabalhar com parceiros para desenvolver e alugar centros de dados em todo o Texas, Novo México e Wisconsin, ao mesmo tempo que compra centenas de milhares de GPUs à Nvidia e à AMD para executar modelos de inteligência artificial.
Na grande conferência anual da Oracle, em outubro, denominada AI World, os entusiastas de tecnologia aplaudiram o design da infraestrutura cloud da empresa como sendo facilmente escalável. Os investidores mantiveram-se em grande parte entusiasmados na altura, graças aos mais de 450 mil milhões de dólares em contratos assinados pela Oracle que ainda não tinham sido reconhecidos como receita, que depois explodiram. Eu também já vou mostrar um bocadinho mais à frente o gráfico. Depois aqui, o ceticismo começou a surgir pouco depois da conferência. As ações da Oracle caíram 7% a 17 de outubro, pois os investidores questionaram a capacidade da empresa de atingir as suas ambiciosas perspectivas anunciadas no seu Investor Day. A Oracle afirmou que esperava atingir 166 mil milhões de dólares em receitas de infraestrutura de cloud no ano fiscal de 2030, um aumento de 18 mil milhões de dólares em relação ao ano fiscal de 2026. Agora, o próximo relatório trimestral da empresa é esperado em meados de dezembro. Agora, se nós formos realmente ver o que está a ser falado na notícia, vemos aqui, então, neste caso, o backlog que explodiu completamente, 360% de backlog de cloud, ou seja, contratos que já foram então assinados, mas que ainda vão ser entregues no futuro, passou de 138 bilhões no segundo trimestre de 2025 para 455 bilhões no trimestre a seguir, ou seja, no terceiro trimestre de 2025. É uma subida muito, muito, muito grande. Só que a grande questão é que para cumprir isto é preciso investir em infraestrutura. E o que nós vemos aqui é que, neste momento, o CAPEX da empresa subiu 249% no último ano. E está neste momento em 27 bilhões de dólares, quase 27,5 bilhões de dólares. Se tivermos em conta que a faturação da empresa neste momento está, em termos trimestrais, em 59 bilhões, ou seja, nós estamos a falar aqui de 1/3 da faturação, até um bocadinho mais, mas basicamente 1/3 da faturação por trimestre está a ser gasta em CAPEX. E onde é que isso se reflete? No fluxo de caixa, obviamente. Nós vemos aqui um fluxo de caixa negativo pela primeira vez. Ou seja, aliás, no segundo trimestre já houve um fluxo de caixa negativo de quase 400 milhões, 400 milhões, aliás, e agora há um fluxo de caixa negativo de quase 6 bilhões, com B, bilhões. Ou seja, obviamente que, se nós formos a ver aqui, no período todo que a empresa teve, desde 1991, nunca houve um trimestre negativo de fluxo de caixa. Ou seja, eu ainda nem era nascido. Em 91, dados desde o terceiro trimestre de 91, até agora, só 2 trimestres é que houve resultados negativos, que foi agora, no segundo trimestre de 2025 e no terceiro trimestre de 2025. E isto dá para entender a escala gigante de investimento que está a ser feito ao ponto do fluxo de caixa tornar-se negativo pela primeira vez. E aqui, obviamente, que está as preocupações da empresa. Se nós formos a ver o número de dívida disparou. Se nós formos a ver então, aqui, por exemplo, no último trimestre tinham 85 bilhões de dívida e neste momento já tem quase 97 bilhões. Estamos a chegar quase à casa dos 100 bilhões de dólares de dívida. E as reservas de dinheiro também estão muito baixas, ou seja, eles têm 11 bilhões de dívida, de cash de reserva de dinheiro, aliás, para uma dívida de 96 bilhões. Então aqui temos 9 vezes mais dívida do que dinheiro em caixa. E obviamente que isto é preocupante. E a ação reflete isso mesmo. Se formos a ver aqui, por exemplo, nos últimos 3 meses a ação já desceu quase 16%. Porque obviamente que esta dívida preocupa os investidores. E por último temos então Michael Burry, o famoso investidor que preveu a crise de 2008, a crise subprime, e que foi depois retratado como uma das personagens no famoso filme Big Short, e ele então cancelou o registro do seu hedge fund, o Cyan Asset Management. E porquê é que ele o fez? Vamos então ver aqui quais foram as razões que eles deram aqui nesta notícia. Então,
Basicamente, o investidor do Big Short, Michael Burry, conhecido pelas suas apostas bem-sucedidas contra o mercado imobiliário norte-americano em 2008, cancelou o registro do seu hedge fund, o Cyan Asset Management. A base de dados da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, SEC, basicamente, mostrou o estado do registro da Cyan como terminado a partir de 10 de novembro. Cancelar o registro do hedge fund implica que o fundo deixa de ser obrigado a apresentar relatórios ao regulador, neste caso a SEC, ou a qualquer estado, ou seja, neste momento ele vai ficar tipo um fantasma, ninguém consegue ver onde é que ele investe. As apostas da Cyan, que geria 155 milhões de dólares em ativos em março, têm sido analisados ao pormenor durante anos em busca de sinais de bolhas iminentes e inícios de euforia excessiva no mercado. Ou seja, as pessoas entendem que se ele prevê uma crise, então eles acompanham regularmente aquela informação que eu até partilhei agora dos investidores, eles acompanham o do Michael Burry para entender onde é que ele investe, para perceber se conseguem detectar um padrão de uma próxima crise que ele já tenha detectado. A verdade é que, por exemplo, eu não analisei o portfólio de Michael Burry porque ele compra e vende tão rápido que quando são libertados os resultados, aquilo já pode estar desatualizado. Não é como estes investidores de valor, de longo prazo. O Michael Burry não funciona assim. Ele é capaz de comprar e vender ações em dias. Então, aquele relatório não vai ser fidedigno. Então, as apostas... neste caso, numa publicação na rede social X, o antigo Twitter, na quarta-feira, Michael Burry escreveu: o caminho de coisas melhorou... A caminho de coisas melhores a 25 de novembro. Eu até falei disto no episódio anterior, ou seja, ele a 25 de novembro vai anunciar uma data de coisas, porque ele, como eu expliquei tudo no episódio anterior, se vocês quiserem ver a explicação, ele conseguiu perceber, ou pelo menos desenvolveu uma estratégia, uma tese de investimento de que as principais hyperscalers, ou seja, Amazones, Metas, Googles, todas essas empresas grandes, a Oracle também, estão a aumentar o ciclo de depreciações dos seus chips. Ou seja, estão a dizer que eles duram mais e com isso, então, é como se estivessem a gastar menos dinheiro no seu saldo contabilístico. Eu explico tudo no episódio anterior. E então ele agora fez grandes mudanças. Fez uma short position da Nvidia e da Palantir, ou seja, apostou que as empresas iam descer com base nessa teoria. E então, nas últimas semanas, como eu disse agora, nas últimas semanas, deixa-me colocar aqui para vocês verem, nas últimas semanas, Michael Burry intensificou as críticas aos gigantes tecnológicos, incluindo a Nvidia e a Palantir, questionando o boom da infraestrutura de cloud e acusando as principais fornecedoras de recorrerem a práticas contabilísticas agressivas para inflacionar os lucros obtidos com os seus enormes investimentos em hardware. Aqui, a decisão de Burry parece menos um desistir do mercado e mais um afastar-se de um jogo que ele acredita estar fundamentalmente viciado. E neste caso, Burry tem argumentado que, à medida que empresas como a Microsoft, a Google, a Oracle e a Meta investem milhares de milhões em chips e servidores da Nvidia, estão também discretamente a alongar os prazos de depreciação para suavizarem os seus resultados. E isto faz uma grande diferença. Eu fiz a explicação no episódio anterior e isso faz mesmo uma grande diferença, porque faz aumentar os lucros, ou seja, faz inflacionar os lucros se isto realmente estiver então correto a abordagem de Michael Burry. Depois aqui, entre 2026 e 2028, essas escolhas contabilísticas poderão subestimar a depreciação em cerca de 176 mil milhões de dólares. Ou seja, há uma discrepância de que eles estão a gastar menos 176 mil milhões de dólares e isso inflaciona os lucros reportados em todo o setor. Ele não descarta, não o descartem, apenas esperem que opere fora do radar durante algum tempo. Ele pode simplesmente mudar para uma estrutura de family office e gerir o seu próprio capital. Disse Scheller, que é basicamente, então, neste caso, o diretor-geral da Erewhon Capital Management. Ou seja, basicamente, qual é a minha opinião sobre isto? Basicamente, o que eu entendo é que
Michael Burry já disse que não entende como é que o mercado está a operar neste momento. Não faz sentido os números do mercado, destas empresas em específico. Diz que os investimentos são muito grandes, as receitas ainda não vão de encontro a esses números, então ele não entende a trajetória que o mercado está a levar. Por isso é que ele cancelou o registro do seu fundo para que agora possa investir sem ter que mostrar nada a ninguém. Ou seja, eu acho que ele não está a desistir do mercado, na minha opinião. Ele simplesmente quer investir no anonimato. Agora, lá está, também levantou uma questão. Ele faz uma short position de Nvidia e Palantir num total de $1 bilhão e depois entra nas sombras, ou seja, já ninguém consegue ver o que é que vai acontecer. Obviamente que nós conseguimos entender se a ação desce ou não, se alguma destas ações desce ou não, entendendo se ele ganhou ou não dinheiro com esta estratégia, mas especificamente ele pode virar um family office, ou seja, basicamente um escritório privado, um, e que gera o seu capital e que não tem que mostrar nada a ninguém. Ou seja, aqueles relatórios que eu mostrei agora não vai haver para Michael Burry. E acho que é uma maneira dele se resguardar. Ele tem muita gente em cima do que ele está a fazer, e acredito que não sei se vai ser uma estratégia de longo prazo, não sei se ele vai virar um fantasma do mercado, por assim dizer, durante muito, muito tempo, mas se calhar durante alguns tempos ele vai fazer assim. Pronto, é uma estratégia, é o que é. E termina assim mais um episódio da semana em Wall Street. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de, se estão a ouvir no Spotify, sigam o podcast e avaliem de 1 a 5, é importante. E, obviamente, deixem também o vosso comentário aqui. O comentário para mim é muito importante para entender a vossa opinião, entenderem o que é que posso melhorar, o que é que já está bom, o que é que faz sentido falar mais, o que é que faz sentido falar menos, é muito importante. E se estão a ver a versão em vídeo no YouTube, então não se esqueçam de subscrever. É muito importante subscreverem, deixarem o like no vosso vídeo e também deixem o vosso comentário. Eu gosto muito de falar com vocês, por isso façam esse apoio. Isto é totalmente gratuito para vocês, por isso a única coisa que eu vos peço é que deem o vosso apoio em like ou subscrever ou deixar o vosso comentário nas redes. Para mim é realmente muito importante. Depois aqui em baixo também vou deixar na descrição o link para a lista de espera da comunidade. Como para quem não está a par, eu vou lançar uma comunidade no início do próximo ano, onde vai ser uma comunidade privada em que nós vamos falar sobre ações, vou ter conteúdo que só vai estar disponível lá, vocês vão poder fazer perguntas, vamos falar todos em conjunto sobre ações, o foco da comunidade é ações americanas, então se tu tens interesse nesse tema, se queres aprender mais, se queres estar rodeado de pessoas que têm o mesmo interesse que tu, então deixa lá o teu e-mail e vais ser notificado quando a comunidade estiver disponível ao público, ok? Um grande abraço e vemo-nos então no próximo episódio.